violação do direito à informação ao paciente e as consequências para ele e também para o médico. Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes de entrar no tema, vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Não esquece, clica no sininho também para você receber as notificações dos futuros vídeos. E também outra coisa, compartilhe esse vídeo para quem você acha que se interessa sobre o tema. Vamos lá, sem mais delongas, vamos ao tema. O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou analisar uma decisão do STJ que fala sobre ausência de informação e o que essa ausência gerou tanto para o paciente como para o médico. Vamos lá. Essa decisão é a seguinte: 1.848.862. Quem moveu essa ação foi os irmãos do paciente. Mas vamos lá, deixa eu falar qual é o caso concreto aqui para vocês. Uma pessoa, ela foi se submeter a uma cirurgia por conta da apneia do sono. Mas ele não recebeu as informações das possíveis intercorrências para que ele pudesse tomar uma decisão mais adequada sobre aquele caso, se ele iria mesmo se submeter à cirurgia ou não. Essas informações, ele não teve as informações sobre as intercorrências. E durante a cirurgia, infelizmente, ele veio a falecer. Ele morreu durante a cirurgia e seus irmãos resolveram mover uma ação contra os médicos por conta do falecimento do seu irmão. Então, para resumir, esse é o caso que a gente vai discutir rapidamente aqui. Não vai ser um vídeo tão longo como o outro, mas eu vou entrar aqui nos temas de forma breve, mas bem objetiva. Vamos lá. O que aconteceu aqui, conforme está aparecendo aí na tela de vocês, o que os médicos deram para esse paciente foi um consentimento genérico. O termo de consentimento informado era genérico e não específico para aquele caso, que é a apneia do sono. Então, foi o que se chamou nessa decisão de blanket consent. Então, foi uma decisão genérica que não tinha o efeito de informar. Ela foi genérica. E, conforme eu já disse diversas outras vezes, as informações prestadas ao paciente precisam ser claras e objetivas. Eu vou até aqui ler com vocês parte do Estatuto do Paciente. Eu vou parar de compartilhar essa tela para eu poder compartilhar com vocês o Estatuto do Paciente. A gente tem o artigo 12 que fala sobre o direito à informação. Vejam aí comigo. O paciente tem o direito à informação sobre sua condição de saúde, sobre o tratamento e eventuais alternativas. Esse que é o importante para essa decisão. Sobre os riscos e os benefícios dos procedimentos e sobre os efeitos adversos dos medicamentos prescritos. A gente tem até aqui o parágrafo 1º que fala: a informação deve ser acessível, atualizada e suficiente para que o paciente possa tomar decisão sobre os seus cuidados em saúde. Então, em que pese não haver, à época, o estatuto do paciente, o direito à informação tinha em outros dispositivos, em outras leis, em outras legislações, outras normas. Então, o médico, nesse caso específico, foi o profissional da saúde, é o médico, ele tinha o dever de informar, mas ele foi negligente e não informou ao seu paciente. E o direito à informação a gente vê também, falando rapidamente, em outros pontos aqui do Estatuto, como o artigo 9º, com vista a assegurar sua segurança, o paciente tem o quê? O direito de realizar perguntas aos profissionais de saúde, ou seja,
obter informações. A gente tem também artigo 7º, isso, parágrafo único, o acompanhante do paciente tem o direito de fazer perguntas, ou seja, receber informações. Tem também artigo 7º, parágrafo único, 9º. Tem informado sobre a procedência dos insumos e dos medicamentos. Então, novamente aí, o direito de receber informação, e ela deve ser clara, específica. A gente até tem aqui no parágrafo 1º, deve ser acessível. Então, o paciente ele tem direito a receber informação clara e adequada. Quando não recebe, tem consequências que, nesse processo que a gente está discutindo, nessa ação, a consequência para o paciente foi a morte, a consequência para o médico foi a pagar a indenização. Bom, vamos lá. Esse aqui foi o caso que eu passei para vocês. Outro ponto que eu quero discutir aqui com vocês também, os danos reflexos. Aí você vai falar, tá, Eduardo, mas quem morreu aí foi o paciente. Então, o direito morreu com ele. Não. Aqui a gente tem um dano moral reflexo, ricochete, enfim. E o que é isso, dano reflexo? É quando algo acontece com uma pessoa, mas reflete em mim. Quando esse paciente morreu, a ausência dele, a morte dele refletiu em outras pessoas, que, nesse caso, foram os irmãos. Os irmãos sentiram, óbvio, pela morte dessa pessoa. Então, resolveram, por bem, ingressar com a ação. Então, esses são os danos morais reflexos. No 1.1, que está aí aparecendo na tela de vocês, deixa claro que a causa de pedir não está baseada num erro médico, mas sim na falta de uma informação de esclarecimentos sobre as consequências do procedimento que o paciente estaria ali se submetendo. Ele não recebeu informação clara e adequada através do termo de consentimento formado, que é o termo que se usa para esclarecer sobre detalhes sobre o procedimento. Outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, aqui em cima, a gente fala sobre o consentimento genérico, blanket consent. O termo de consentimento informado, o termo de consentimento livre esclarecido, ele deve ser específico para a saúde do paciente, para o que está acontecendo ali com ele, para falar sobre o tratamento que ele está se submetendo. Então, ele precisa ser específico, mas ele pode ser genérico. Aí você vai falar, pô, Eduardo, o que você bebeu aí o que botaram na sua água que você não está falando muito, não está batendo muito bem das ideias? Não, não é isso, calma. Ele pode ser genérico desde que ele seja específico. Não estou entendendo. Seguinte, por exemplo, eu fiz 2 cirurgias, uma na mão e outra de hérnia inguinal. O termo de consentimento informado para a cirurgia de hérnia inguinal, ele pode ser genérico, falando sobre a hérnia inguinal, as consequências da cirurgia de hérnia inguinal. E, se for necessário, incluir um item para falar sobre a saúde do paciente, no caso a minha. Falar especificadamente as consequências que pode ter, considerando a minha condição de saúde. Então, ele seria um termo genérico, falando sobre a cirurgia de hérnia inguinal, mais específico, porque foi falando sobre isso de forma específica. Então, o que não aconteceu nesse caso, o consentimento foi genérico. Consentimento para fazer a cirurgia, não fala nada. Os problemas que poderia ter, enfim. Então, só para esclarecer esse ponto aí. Pode ser genérico, desde que específico. Lembrando, se você tiver dúvida, sem problema nenhum, coloca aqui embaixo e a gente tira a sua dúvida.
Então, nessa parte aqui, ele fala que os recorridos, que no caso são os médicos, não conseguiram demonstrar que eles cumpriram o direito do paciente de receber informação clara e adequada. Não comprovou que as informações foram prestadas ao paciente, ou seja, não colocaram nem mesmo não só no termo de consentimento, porque eles podem dar a informação ao paciente de forma verbal, mas eles poderiam, se eles deram de forma verbal, eles poderiam ter colocado no prontuário do paciente. Informei ao paciente isso, isso, isso. De forma breve, sem problema nenhum, poderia ter consignado no prontuário, mas, pela leitura dessa decisão, isso não foi feito. A despeito da ausência no cumprimento do dever de informação clara e precisa ao paciente, o que enseja a responsabilização civil dos médicos recorridos. Então, devido à negligência informacional, do dever informacional dos médicos, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os médicos deveriam ser responsabilizados pela morte do paciente. Aí você vai falar, poxa, então os médicos foram obrigados a indenizar num valor razoável, né, Eduardo? Aí eu vou falar para vocês, claro que não. A fixação do valor foi de R$ 10.000 para cada autor. Ou seja, você que está aí do outro lado da tela, se você morrer hoje, você vale R$ 10.000. É o quê, Eduardo? Vale 10 mil? Exatamente. A indenização foi essa, nesse caso específico. Claro que, geralmente, as indenizações para falecimento estão no número bem maior. 100 mil, 150, que eu acho também baixo. Mas, nesse caso, o STJ entendeu por bem indenizar em R$ 10.000. R$ 10.000, apenas R$ 10.000. Infelizmente, R$ 10.000. Vamos lá. Eu falei isso no vídeo anterior e vou falar nesse de novo, nunca demais repetir. Vou falar sobre isso para me encaminhar ao final. O que eu aconselho vocês a fazerem? O que eu aconselho vocês a fazerem? Quando vocês ingressarem com uma ação, vou parar de compartilhar aqui para eu poder olhar para vocês diretamente. Quando vocês ingressarem com uma ação, o que eu sugiro que vocês façam é, lógico, fazer uma pesquisa sobre o valor da indenização que está sendo para aquele caso similar ao que você está fazendo, está ingressando com a ação. Ah, mas Eduardo, isso eu já faço. E aí, até agora não falou novidade nenhuma. Não. Você vai pesquisar valores não só atuais, você vai pesquisar, a gente está em 2026, você vai pesquisar valores de 2015, 2016, de 10 anos, ou até de 15, de 10 anos atrás. Você vai fazer essa pesquisa e vai ver. Em caso similar, qual era a indenização arbitrada há 10 anos? Ah, era de 5 mil, era de 10 mil. Tá. Se há 10 anos a indenização era arbitrada em 10 mil, hoje essa indenização não pode ser 10 mil também. Então, o que você vai fazer? Aplicar a teoria da adequação inflacionária dos danos morais, teoria da doutora Thaís Curti. É isso que você deve fazer para demonstrar para o magistrado que aquele valor de 10 mil é considerado justo, desde que aplicada a teoria da adequação inflacionária, aplicada à inflação, aquele valor de 10 mil que era arbitrado há 10 anos. Então, aplicando a inflação a esses 10 mil, hoje seria quanto? 20? 25? Não sei, que eu não fiz os cálculos. Mas é isso, é mais ou menos isso que você vai fundamentar. Você pesquisa
essa teoria, você compra o livro da doutora Thaís Curti e aplica isso na sua petição, para que os danos sejam arbitrados com um valor razoável, com um valor justo. Então, é isso que eu queria conversar aqui com vocês, de forma breve, a importância da informação. A consequência para o paciente, nesse caso, foi o seu falecimento. E a consequência para o médico foi pagar indenização. Miserável, sim, miserável, mas pagou indenização. Outros casos, já vi indenização sendo arbitrada em 100 mil, em 150, em 200. É mais difícil, mas eu já vi. Então, é isso que vocês têm que fazer. Fazer a pesquisa e aplicar a teoria da adequação inflacionária. Então, esse foi o tema de hoje. Não esquece, novamente, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com quem você acha que teria interesse nesse tema. É isso. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Até lá.